Quando Moisés pediu ao faraó que libertasse o povo de Israel, Deus já tinha avisado sobre as piores pragas. Ele disse a Moisés para falar ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Eu te pedi para deixar meu filho ir para me servir, mas você recusou. Por isso eu matarei seu filho mais velho. Êxodo 4, 22, 23. Bem-vindos ao canal Luz da Escritura. No vídeo de hoje, convidamos você a uma jornada profunda por uma das narrativas mais impactantes da história: a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Abordaremos os eventos cruciais que culminaram na intervenção divina, desde as severas pragas que assolaram o Egito até a milagrosa travessia do Mar Vermelho e os ensinamentos perenes que essa saga oferece. Prepare-se para uma análise detalhada sobre fé, obediência e o poder transformador de um propósito maior. Se você gosta de conteúdo bíblico e deseja aprofundar seus conhecimentos em temas tão relevantes, inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas análises e junte-se à nossa comunidade em constante crescimento. Mesmo que os egípcios não dessem valor aos israelitas, Deus os considerava especiais e os tinha escolhido para guardar suas leis. Eles eram mais importantes entre as nações, assim como o filho mais velho era o mais importante na família. O castigo que Deus avisou primeiro seria o último a acontecer. Deus é paciente e cheio de misericórdia. Ele se importa muito com as pessoas que criou à sua imagem. Se a perda das plantações, ovelhas e gado tivesse feito o Egito se arrepender, os filhos não teriam morrido. Mas a nação continuou desobedecendo a ordem de Deus, e agora o golpe final estava para ser dado. Moisés tinha sido proibido, sob pena de morte, de ver o faraó novamente. Mas uma última mensagem de Deus precisava ser entregue ao rei teimoso. Então Moisés foi até ele com um aviso terrível. Assim diz o Senhor: à meia-noite eu passarei pelo Egito, e todos os filhos mais velhos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, que se senta no trono, até o filho mais velho da empregada que trabalha no moinho, e também todos os primeiros filhotes dos animais. Haverá um choro tão alto em todo o Egito como nunca houve e nunca mais haverá. Mas contra o povo de Israel, nem mesmo um cachorro latirá, nem contra pessoas, nem contra animais. Isso é para que vocês saibam que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos os seus funcionários virão a mim, se curvarão e dirão: saia você e todo o povo que o segue. Só depois disso eu sairei. Êxodo 11, 4, 8. Antes de cumprir essa punição, o Senhor, por meio de Moisés, deu instruções ao povo de Israel sobre como sair do Egito e, principalmente, como se proteger do castigo que viria. Cada família, sozinha ou junto com outras, deveria matar um cordeiro ou cabrito sem defeito. Com um raminho de hisopo, deveriam espalhar o sangue nas laterais e na parte de cima da porta de casa, para que o anjo da morte, ao passar à meia-noite, não entrasse naquela casa. Eles deviam comer a carne assada com pão sem fermento e ervas amargas à noite. Moisés disse: vocês devem comer apressadamente, com as roupas presas na cintura, calçados e com seus cajados nas mãos. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 1, 28. O Senhor declarou: nesta noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais. E farei julgamentos contra todos os deuses do Egito. Esse sangue será um sinal nas casas onde vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e nenhuma praga de morte os atingirá quando eu ferir o Egito. Para lembrar essa grande libertação, o povo de Israel deveria celebrar uma festa todos os anos, por todas as gerações futuras. Este dia será para vocês uma lembrança, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. Em todas as suas gerações, o celebrarão como uma lei que nunca mudará.
Ao celebrar essa festa nos anos seguintes, eles deveriam contar aos filhos a história dessa grande libertação, como Moisés os instruiu. Digam: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que protegeu as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e salvou nossas casas. Além disso, todos os primeiros filhos e primeiros animais nascidos deveriam ser dedicados ao Senhor. Eles só poderiam ser comprados de volta, resgatados, para mostrar que, embora os primogênitos do Egito tivessem morrido, os de Israel foram salvos por um favor divino, mas teriam tido o mesmo destino se não fosse o sacrifício de um substituto. Todo primogênito é meu, declarou o Senhor. Desde o dia em que matei todos os primogênitos no Egito, separei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens quanto de animais. Eles serão meus. Números 3:13. Depois que o tabernáculo, a tenda sagrada, foi montado para o culto, o Senhor escolheu a tribo de Levi para trabalhar no santuário, em vez dos primogênitos de todo o povo. Ele disse: eles me foram dados do meio dos filhos de Israel. Em lugar do primogênito de cada um dos filhos de Israel, eu os tomei para mim. Números 8:16. Mesmo assim, todo o povo ainda precisava pagar um valor para resgatar seus filhos primogênitos, em reconhecimento da misericórdia de Deus. Números 18, 15, 16. O significado da Páscoa e a fé. A Páscoa não era só uma forma de lembrar a saída do Egito, mas também um símbolo que apontava para o futuro. A libertação ainda maior que Jesus Cristo traria, livrando seu povo do domínio do pecado. O Cordeiro sacrificado representa o Cordeiro de Deus, nossa única esperança de salvação. O apóstolo Paulo diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Não bastava que o Cordeiro da Páscoa fosse morto, seu sangue precisava ser espalhado nas portas. Da mesma forma, os benefícios do sangue de Cristo precisam ser aplicados à nossa alma. Devemos acreditar que ele morreu não só pelo mundo, mas que morreu por cada um de nós. Precisamos nos beneficiar pessoalmente do seu sacrifício que nos limpa do pecado. Você crê que Cristo morreu para te salvar? Se crê, escreva nos comentários: eu creio no sangue de Jesus. O hisopo, usado para espalhar o sangue, era um símbolo de purificação. Ele era usado na limpeza de pessoas com hanseníase e daqueles que tocavam em mortos. A importância dele também aparece na oração do salmista: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmos 51:7. O cordeiro devia ser preparado inteiro, sem nenhum osso quebrado. Assim também, nenhum osso seria quebrado do Cordeiro de Deus, que morreria por nós. Êxodo 12:46, João 19:36. Isso simbolizava a perfeição do sacrifício de Cristo. A carne devia ser comida. Não basta apenas crer em Cristo para o perdão dos pecados. Precisamos, pela fé, receber dele força e alimento espiritual constantemente por meio de sua palavra. Jesus disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E para explicar o que queria dizer, acrescentou: as palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. João 6, 53, 54, 63. Jesus aceitou a lei de seu Pai, viveu de acordo com seus princípios, mostrou o seu espírito e revelou seu poder transformador no coração. João diz: a palavra se tornou carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Filho único, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. Os seguidores de Cristo devem ter uma experiência semelhante à dele. Devem receber e absorver a palavra de Deus de tal forma que ela se torne a força que os move na vida e nas ações. Pelo poder de Cristo, devem ser transformados para se parecerem com ele e refletir as qualidades divinas.
devem comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, ou não terão vida em si. O Espírito e a obra de Cristo precisam se tornar o Espírito e a obra de seus seguidores. O cordeiro devia ser comido com ervas amargas, mostrando a amargura da escravidão no Egito. Da mesma forma, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com o coração arrependido por causa dos nossos pecados. O uso de pães sem fermento também era importante. A lei da Páscoa pedia expressamente, e os judeus seguiam rigorosamente, que nenhum fermento fosse encontrado em suas casas durante a festa. Do mesmo modo, o fermento do pecado devia ser afastado de todos que recebessem vida e alimento de Cristo. Por isso, Paulo escreve à igreja de Corinto: limpem-se do fermento velho, para que sejam uma nova massa. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7, 8. Antes de serem libertos, os escravos precisavam mostrar fé na grande libertação que estava para acontecer. O sinal do sangue devia ser colocado em suas casas, e eles, com suas famílias, deveriam se separar dos egípcios e se reunir dentro de suas próprias moradias. Se os israelitas tivessem desobedecido qualquer instrução, se tivessem negligenciado separar seus filhos dos egípcios, se tivessem matado o cordeiro, mas não espalhado o sangue nas portas, ou se alguém tivesse saído de casa, eles não estariam seguros. Poderiam ter acreditado sinceramente que fizeram tudo o que era necessário, mas sua sinceridade não os salvaria. Todos que não seguissem as instruções do Senhor perderiam seu filho mais velho para o anjo destruidor. Pela obediência, o povo deveria provar sua fé. Da mesma forma, todos que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo precisam entender que eles próprios têm algo a fazer para alcançar a salvação. Embora somente Cristo possa nos livrar da punição do pecado, devemos nos desviar do pecado e ir em direção à obediência. O ser humano é salvo pela fé e não pelas obras. Entanto, a fé precisa se mostrar pelas obras. Deus deu seu Filho para morrer como sacrifício pelos pecados. Ele revelou a luz da verdade, o caminho da vida, concedeu oportunidades, regras e privilégios. E agora, o ser humano deve cooperar com esses meios de salvação. Deve valorizar e usar as ajudas que Deus ofereceu, crer e obedecer a todos os seus mandamentos. Quando Moisés contou a Israel o que Deus faria para libertá-los, o povo se inclinou e adorou. Êxodo 12, 27. A alegria da esperança de liberdade, o conhecimento assustador do castigo que viria sobre os egípcios e as tarefas e preparativos para a rápida partida, tudo isso, naquele momento, se transformou em gratidão ao seu libertador misericordioso. Muitos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro. Eles pediram para se abrigar nas casas dos israelitas quando o anjo da morte passasse pela terra. Foram bem recebidos e se comprometeram a servir ao Deus de Jacó dali em diante, saindo do Egito com seu povo. Os israelitas seguiram as instruções de Deus, fizeram os preparativos para a partida de forma rápida e secreta. Suas famílias se reuniram, o cordeiro da Páscoa foi morto, a carne assada no fogo, e os pães sem fermento e as ervas amargas foram preparados. O pai, que era também o sacerdote da casa, espalhou o sangue nas laterais da porta e reuniu a família dentro de casa. Rapidamente e em silêncio, comeram o cordeiro da Páscoa. Com respeito e temor, o povo orava e vigiava. O coração de cada primogênito, do homem forte à criança, batia com um terror indescritível.
pais e mães abraçavam seus filhos mais velhos, pensando no golpe terrível que aconteceria naquela noite. Mas nenhuma casa de Israel foi visitada pelo anjo da morte. O sinal do sangue, um sinal de proteção de um Salvador, estava em suas portas, e o destruidor não entrou. À meia-noite, houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Todos os primogênitos na terra, desde o primogênito do faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere, e todos os primogênitos dos animais, Êxodo 12, 29 e 33, foram atingidos pelo destruidor. Em todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa foi derrubado. Gritos e choros de lamento enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com rostos pálidos e corpos tremendo, ficaram chocados com o horror que os dominava. O faraó se lembrou de quando havia dito: "Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir." Agora, com seu orgulho que desafiava os céus humilhado, chamou Moisés e Arão durante a noite e disse: "Levantem-se, saiam do meio do meu povo, tanto vocês quanto os israelitas, e vão, sirvam ao Senhor como disseram. Levem consigo suas ovelhas e suas vacas como disseram, e vão e abençoem-me também a mim." Os conselheiros do rei e o povo também suplicaram aos israelitas que partissem, apressando-se para expulsá-los da terra, porque diziam: "Todos seremos mortos." Com as roupas presas na cintura, sapatos nos pés e cajado na mão, o povo de Israel ficou de pé, silencioso, com respeito e temor, mas esperando a ordem real que os mandaria sair. Antes do amanhecer, já estavam a caminho. Durante as pragas, quando o poder de Deus acendeu a fé no coração dos escravos e causou terror nos seus opressores, os israelitas haviam se reunido aos poucos em Gósen. E apesar da pressa na fuga, algumas providências já haviam sido tomadas para organizar e guiar as multidões em movimento, dividindo-as em grupos sob líderes designados. Eles partiram, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. E subiu com eles também uma mistura de gente. Êxodo 12, 34, 39. Nessa multidão, havia não só os que eram motivados pela fé no Deus de Israel, mas também um número muito maior de pessoas que só queriam fugir das pragas ou que seguiam o movimento das multidões, levadas apenas pela agitação e curiosidade. Essa parte do grupo sempre foi um problema e uma armadilha para Israel. O povo também levou consigo ovelhas, vacas e uma grande quantidade de gado. Isso era propriedade dos israelitas, que nunca tinham vendido seus bens ao rei, como os egípcios fizeram. Jacó e seus filhos tinham trazido rebanhos e gado para o Egito, onde eles tinham aumentado muito. Antes de sair daquela terra, o povo, seguindo as instruções de Moisés, exigiu uma recompensa pelo trabalho não pago. E os egípcios estavam tão desesperados para se livrar deles que não recusaram. Os cativos saíram carregados com os bens roubados de seus opressores. Naquele dia, cumpriu-se a história revelada a Abraão em uma visão profética, séculos antes. Sua descendência será estrangeira em terra que não é sua, e eles o servirão, e serão afligidos por 400 anos. Mas também julgarei a nação a quem servirão, e depois sairão com grandes riquezas. Gênesis 15, 13, 14. Os 400 anos haviam terminado. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito em seus grupos. Êxodo 12, 40, 41, 51, 13, 19. Ao sair do Egito, os israelitas levaram consigo um tesouro precioso, os ossos de José, que esperaram tanto tempo pelo cumprimento da promessa de Deus, e que durante os anos sombrios da escravidão tinham sido uma lembrança da libertação de Israel. Em vez de seguir o caminho mais curto para Canaã, que passava pela terra dos filisteus,
O Senhor mudou a rota deles para o sul, em direção às margens do Mar Vermelho, porque Deus disse para que o povo não se arrependa ao ver a guerra e volte para o Egito. Êxodo 13, 17, 18, 20, 22. Se tivessem tentado passar pela Filístia, seriam impedidos, pois os filisteus, considerando-os escravos fugidos de seus senhores, não teriam hesitado em atacá-los. Os israelitas estavam mal preparados para enfrentar um povo tão poderoso e guerreiro. Tinham pouco conhecimento de Deus e pouca fé nele, e teriam ficado aterrorizados e desanimados. Estavam desarmados e não tinham costume de lutar. O espírito deles estava abalado pelo longo período de escravidão e se sentiam atrapalhados pelas mulheres, crianças, ovelhas e gado. Ao guiá-los pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor se mostrou como um Deus compassivo e sábio. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, para que pudessem caminhar dia e noite. Nunca tirou da frente do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 13, 21, 22. O salmista diz: estendeu uma nuvem como cobertura e um fogo para iluminá-los de noite. Salmos 105, 39. A presença de seu líder invisível estava sempre com eles. De dia, a nuvem guiava suas jornadas ou se estendia como uma proteção sobre a multidão. Servia como um escudo contra o calor forte e, com sua frescura e umidade, proporcionava um alívio agradável no deserto seco e sedento. À noite, a nuvem se transformava em uma coluna de fogo, iluminando o acampamento e garantindo a presença divina constante. Em uma das passagens mais bonitas e reconfortantes da profecia de Isaías, a coluna de nuvem e de fogo é usada para representar o cuidado de Deus por seu povo na grande batalha final contra as forças do mal. E o Senhor criará sobre toda a habitação do Monte Sião e sobre suas reuniões uma nuvem de dia e fumaça e um brilho de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías 4, 5, 6. Eles seguiam por um caminho assustador, parecido com um deserto. Já começavam a se perguntar aonde a jornada os levaria. Estavam ficando cansados com o caminho difícil. E em alguns corações começou a surgir o medo de serem perseguidos pelos egípcios. Mas a nuvem ia adiante e eles a seguiam. Então o Senhor instruiu Moisés a passar por um desfiladeiro rochoso e acampar perto do mar. Foi revelado a ele que o faraó os perseguiria, mas que Deus seria honrado na libertação deles. No Egito, espalhou-se a notícia de que os israelitas, em vez de parar para adorar no deserto, estavam avançando em direção ao Mar Vermelho. Os conselheiros do faraó disseram ao rei que seus escravos haviam fugido para nunca mais voltar. O povo lamentava a tolice de terem atribuído a morte dos primogênitos ao poder de Deus. Os grandes homens, recuperados do medo, explicavam as pragas como resultado de causas naturais. Por que fizemos isso, deixando Israel ir, para que não nos sirvam mais? Foi o grito amargo. Êxodo 14, 5, 9. O faraó reuniu suas forças, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, cavaleiros, capitães e infantaria. O próprio rei, acompanhado pelos grandes homens de seu reino, liderava o exército de ataque. Para conseguir o favor dos deuses e garantir o sucesso de sua empreitada, os sacerdotes também os acompanharam. O rei estava decidido a intimidar os israelitas com uma grande demonstração de seu poder. Os egípcios temiam que sua submissão forçada ao Deus de Israel os fizesse alvo de zombaria de outras nações. Mas, se agora saíssem com uma grande demonstração de poder,
e trouxessem de volta os fugitivos, salvariam sua honra e recuperariam os serviços de seus escravos. Os hebreus estavam acampados perto do mar. As águas pareciam uma barreira impossível de atravessar, e ao sul, uma montanha rochosa impedia o avanço. De repente, eles viram ao longe a armadura brilhante e os carros em movimento, anunciando a chegada da vanguarda de um grande exército. À medida que se aproximavam, os exércitos do Egito foram logo vistos em perseguição total. O terror tomou conta dos corações de Israel. Alguns clamaram ao Senhor, mas a grande maioria foi rapidamente a Moisés com suas reclamações. Não havia túmulos no Egito para você nos tirar de lá, para morrermos neste deserto? Por que você fez isso, tirando-nos do Egito? Não foi isso que te dissemos no Egito, dizendo, deixe-nos que sirvamos os egípcios? Pois era melhor servir os egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14:10-22. Moisés ficou muito chateado com o povo por mostrar tão pouca fé em Deus, mesmo depois de terem visto repetidamente o poder dele agindo a favor deles. Como poderiam culpá-lo pelos perigos e dificuldades da situação, quando ele havia seguido a ordem expressa de Deus? De fato, não havia salvação possível, a menos que o próprio Deus interviesse para livrá-los. Mas, tendo sido levados a essa situação em obediência à instrução divina, Moisés não tinha medo das consequências. Sua resposta calma e firme ao povo foi: não temam, fiquem calmos e vejam o livramento do Senhor que hoje lhes fará, porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão em silêncio. Não era fácil manter as multidões de Israel esperando diante do Senhor. Sem disciplina e autocontrole, eles se tornaram violentos e irracionais. Esperavam cair imediatamente nas mãos de seus opressores, e seus choros e lamentações eram altos e intensos. A maravilhosa coluna de nuvem tinha sido seguida como um sinal de Deus para prosseguirem. Mas agora, entre si, discutiam se ela não poderia, na verdade, prever alguma grande calamidade. Afinal, ela não os havia levado pelo lado errado da montanha para um caminho intransitável. Assim, o anjo de Deus parecia para suas mentes, iludidas, como um sinal de desgraça. Agora, porém, que o exército egípcio se aproximava, esperando fazer deles uma presa fácil, a coluna de nuvem se ergueu majestosamente para o céu, passou sobre os israelitas e desceu entre eles e os exércitos do Egito. Uma parede de escuridão se interpôs entre perseguidos e perseguidores. Os egípcios não podiam mais ver o acampamento dos hebreus e foram obrigados a parar. Mas à medida que a escuridão da noite aumentava, a parede de nuvem se tornou uma grande luz para os hebreus, inundando todo o acampamento com claridade. Então, a esperança voltou aos corações de Israel, e Moisés clamou ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar e o divida, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O salmista, descrevendo a passagem de Israel pelo mar, cantou: pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e os teus passos não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmos 77, 19, 20. Ao estender Moisés a vara, as águas se dividiram, e Israel entrou no meio do mar, pisando em terra seca, enquanto as águas ficavam de cada lado como um muro. A luz da coluna de fogo de Deus brilhava nas ondas cobertas de espuma e iluminava o caminho, que era cortado como um sulco enorme através das águas do mar e se perdia na escuridão da praia oposta. Os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar.
E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e os perturbou. Êxodo 14, 23, 24. A nuvem misteriosa se transformou em uma coluna de fogo diante de seus olhos aterrorizados. Os trovões ribombaram, os relâmpagos flamejaram, nuvens densas se desfizeram em água, os céus retumbaram, tuas flechas correram de um lado para o outro. A voz do teu trovão ecoou nos ares, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Salmos 77, 17, 18. Os egípcios ficaram tomados de confusão e espanto. Em meio à fúria dos elementos, na qual ouviam a voz de um Deus irado, esforçaram-se para voltar pelo mesmo caminho e fugir para a praia que haviam deixado. Moisés, porém, estendeu a vara e as águas acumuladas, sibilando, rugindo e famintas por sua presa, se uniram violentamente e engoliram o exército egípcio em suas profundezas escuras. Quando a manhã chegou, ela revelou às multidões de Israel tudo o que restava de seu poderoso inimigo, os corpos, vestidos com armaduras, jogados na praia. Do mais terrível perigo veio uma libertação completa. Aquela vasta e indefesa multidão, escravos sem costume de batalha, mulheres, crianças e gado, com o mar à frente e os poderosos exércitos do Egito pressionando na retaguarda, viu seu caminho aberto pelas águas e os inimigos submersos no momento em que esperavam a vitória. Somente o Senhor os havia livrado, e para ele seus corações se voltaram com gratidão e fé. A emoção deles se expressou em cânticos de louvor. O Espírito de Deus desceu sobre Moisés, que liderou o povo em um canto triunfante de agradecimento, o primeiro e um dos mais grandiosos conhecidos pela humanidade. Cantarei ao Senhor, porque se exaltou grandemente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, se glorificou em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Tu, com a tua bondade, guiaste este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouvirão, eles tremerão. Espanto e pavor cairão sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo tenha passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação. Êxodo 15, 17. Como a voz de um grande abismo, surgiu das vastas multidões de Israel aquela grandiosa homenagem de louvor. As mulheres de Israel, lideradas por Miriam, irmã de Moisés, começaram a cantar, saindo com tamborins e danças. Longe, sobre o deserto e o mar, o refrão festivo ecoava e as montanhas repetiam as palavras de seu louvor. Cantai ao Senhor, porque se exaltou grandemente. Esse cântico e a grande libertação que ele celebrava deixaram uma marca que nunca seria apagada da memória do povo hebreu. Século após século, era repetido pelos profetas e cantores de Israel, testemunhando que o Senhor é a força e a libertação daqueles que confiam nele. Aquele cântico não pertence apenas ao povo judeu. Ele aponta para o futuro, para a destruição de todos os inimigos da justiça e a vitória final do Israel de Deus.
O profeta João, na ilha de Patmos, vê a multidão vestida de branco dos que saíram vitoriosos, em pé sobre o mar de vidro misturado com fogo, tendo as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, de 2-3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua bondade e da tua verdade. Salmos 115, 1. Esse era o espírito que preenchia o cântico da libertação de Israel e é o espírito que deveria morar no coração de todos os que amam e temem a Deus. Ao libertar nossas almas da escravidão do pecado, Deus realizou para nós uma libertação maior do que a dos hebreus no Mar Vermelho. Como a multidão de hebreus, devemos louvar ao Senhor com o coração, com a alma e com a voz, por suas maravilhosas obras para com os filhos dos homens. Aqueles que pensam nas grandes bênçãos de Deus e não se esquecem de seus menores presentes se encherão de alegria e cantarão hinos sinceros ao Senhor. As bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus e, acima de tudo, a morte de Jesus, para nos trazer a felicidade e o céu ao nosso alcance, devem ser motivo de gratidão constante. Que compaixão, que amor incomparável Deus nos mostrou a nós pecadores perdidos, unindo-nos a si, para que sejamos um tesouro especial para Ele. Que sacrifício foi feito por nosso Redentor, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Devemos louvar a Deus pela bendita esperança que nos mostra o grande plano da salvação. Devemos louvá-lo pela herança celestial e por suas ricas promessas. Louvá-lo pelo fato de que Jesus vive para interceder por nós. Aquele que oferece sacrifício de louvor, diz o Criador, me glorificará. Salmos 50, 23. Todos os habitantes do céu se unem para louvar a Deus. Aprendamos o cântico dos anjos agora, para que o possamos cantar quando nos unirmos às suas fileiras brilhantes. Digamos com o salmista: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Salmos 146, 2. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Salmos 67, 5. Deus, em sua providência, levou os hebreus ao aperto das montanhas diante do mar, para que pudesse mostrar seu poder na libertação deles e humilhar de forma extraordinária o orgulho de seus opressores. Ele poderia tê-los salvo de qualquer outra maneira, mas escolheu esta para provar a fé deles e fortalecer sua confiança nele. O povo estava cansado e aterrorizado. No entanto, se tivessem ficado para trás quando Moisés lhes ordenou avançar, Deus nunca teria aberto o caminho. Foi pela fé que passaram o Mar Vermelho como por terra seca. Hebreus 11, 29. Ao marchar para a própria água, eles mostraram que acreditavam na palavra de Deus, conforme foi dita por Moisés. Fizeram tudo o que estava em seu poder, e então o poderoso de Israel dividiu o mar para abrir um caminho para seus pés. A grande lição ensinada ali é para todos os tempos. Frequentemente, a vida cristã é cercada de perigos e o dever parece difícil de cumprir. A imaginação nos mostra uma destruição iminente à nossa frente e atrás a escravidão ou a morte. Contudo, a voz de Deus fala claramente: avante! Devemos obedecer a essa ordem, mesmo que nossos olhos não consigam ver através da escuridão e sintamos as ondas frias ao redor de nossos pés. Os obstáculos que atrapalham nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito que hesita ou duvida. Aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra da incerteza desapareça e não haja perigo algum de falha ou derrota, nunca obedecerão de verdade. A descrença nos diz: esperemos até que os obstáculos sejam removidos e possamos ver claramente nosso caminho. Mas a fé corajosamente insiste em avançar, esperando tudo, em tudo crendo.
A nuvem, que era uma grande parede de escuridão para os egípcios, para os hebreus, era uma grande inundação de luz, iluminando todo o acampamento e derramando todo o brilho no caminho à frente deles. Assim, a forma como a providência age traz aos descrentes escuridão e desespero, enquanto para a alma que confia é repleta de luz e paz. O caminho por onde Deus guia pode se estender através do deserto ou do mar, mas é um caminho seguro. Chegamos ao fim de uma jornada extraordinária, onde testemunhamos o poder da fé e da obediência diante de desafios inimagináveis. A história do Êxodo não é apenas um relato antigo. Ela ecoa em cada um de nós, lembrando que a libertação, seja ela física, emocional ou espiritual, muitas vezes exige um passo de coragem no desconhecido. Que os ensinamentos dessa narrativa inspirem você a confiar no processo, a seguir em frente mesmo quando o caminho parece incerto e a celebrar cada vitória, por menor que seja. Se você se sentiu conectado a essa história e quer explorar mais conteúdos que inspiram e provocam reflexão, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa e de outras histórias incríveis e deixe seu comentário abaixo nos dizendo o que mais te marcou neste trecho. Sua participação nos ajuda a continuar compartilhando conteúdo que edifica e inspira. Fique com Deus e com a paz que Jesus nos concede. Grande abraço.